aqui praticamente aí a transmissão do jogo em que o São Paulo Futebol Clube poupou vários titulares, não sei por quê, não é? Contra a equipe do Bragantino e amarga derrota. Derrota é a segunda, né? Porque perdeu para o Santos semana passada, né? 3-1, e hoje perdeu para o Bragantino, Campeonato Paulista de Futebol. Não conseguimos entender como é que os clubes poupam jogadores. Jogadores ganham tão bem, jogadores são bem preparados, jogadores têm luxo, né? E não conseguem jogar 2 partidas por semana, né? Porque jogou no meio de semana, não pode jogar no final de semana. Que coisa, é o futebol brasileiro. Os caras ganham milhões e milhões. Antigamente, os jogadores que jogavam com camisas pesadas, calções pesados, né? Amarrados, os calções eram amarrados de cordão, né? Chuteiras de ferro, a bola de couro, e o jogador atuava o ano inteiro. Começava de janeiro a dezembro. Os campeonatos longos, eu lembro que os campeonatos estaduais, por exemplo, nosso campeonato aqui tinha duração de 6, 7, 8 meses. Hoje o campeonato sergipano tem mal 3 meses. Os caras ganham dinheiro, os caras ganham tudo, rapaz. Um absurdo. Tinham preliminares, tinha tudo. Hoje, futebol está assim. Jogadores ganham milhões e milhões de reais e os jogadores não podem jogar. O São Paulo aí poupou vários titulares. Por quê? Vai disputar o quê? Vai disputar o quê? Lamentável, né? São 8 da noite, mais 32 minutos, tá aí. Hoje, o estádio do Maracanã, Flamengo e Fluminense, era público para 50 mil ou 60 mil. Menos de 38 mil torcedores. Ah, porque o mando de campo é do Fluminense. E qual o problema? O torcedor do Flamengo foi proibido de ir para o estádio e o torcedor do Fluminense ganhou do Vasco. Cadê o público? Uma vergonha, rapaz, futebol brasileiro. É por isso que a nossa seleção está aí se acabando. O único jogador que a gente ainda pode falar quem é? Neymar, está em fim de carreira, né? São exatamente 8 da noite, mais 33 minutos em Aracaju, mas amanhã vai ter futebol, amanhã vai ter futebol de ouro. É Sergipe Confiança, quando os dois se encontram, o bicho pega. Vamos dar agora os resultados, vamos informar os resultados de hoje no futebol pelo Brasil. Vamos lá. Campeonato Paulista de Futebol, hoje, Botafogo de Ribeirão Preto, 1, Veloclube 0, jogo em Ribeirão Preto, gol de Alexandre Jesus. Mirassol e Noroeste 1-1, em Mirassol, Léo Gamalho para o Mirassol, com seus quase 2 metros de altura, Noroeste 1, gol de Maicon. O Bragantino acabou de ganhar do São Paulo em Bragança Paulista 1-0, um gol de Matheus Fernandes. Tivemos hoje pelo Campeonato Carioca, Taça Rio de Janeiro, Taça Guanabara no Rio de Janeiro, Flamengo 0, Fluminense 0. Renda R$ 2.180.770. Público pagante, 34.617. Público total, 37.838. Neste momento estão jogando Boa Vista e Portuguesa. Está 1-1. Zé Vitor para o Boa Vista, Anderson Rosa para o time da Portuguesa. Campeonato Gaúcho, o Caxias ganhou do São Luís. Hoje, em Caxias do Sul, 1-0, gol de Pedro Cuiabá. Pelotas e Brasil, clássico de Pelotas lá no Bento Freitas, acabou 0-0. Daqui a pouco, hein? 9 da noite, veja só que horário absurdo. Grêmio Internacional, 9 da noite, lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. À vista o quê? Confusão, né? Porque quando tem Grenal, tem confusão. Já pensou? O jogo começa 9 da noite, termina 11. Que loucura. Campeonato, por que não joga amanhã? Grêmio Internacional amanhã à tarde. 9 da noite, veja só que loucura. Tem cada dirigente cabeça de bagre que não dá para entender. Campeonato Mineiro, Betim 1, Vila Nova 1. João Diogo para o Betim, para o Vila Nova, Luiz Felipe. O Tombense ganhou do América Mineiro 1-0 lá em Tombos hoje, gol de João Pedro. O Itabirito, que é o time novo, ganhou do Pouso Alegre, está ganhando, o jogo está em andamento, gol de Ramon. Itabirito 1, Pouso Alegre 0. Campeonato do Paraná, o Curitiba hoje ganhou do Azures, o jogo terminou bem pouco, lá no interior do Paraná. Della Torre marcou os 2 gols do Curitiba, Curitiba 2, Azures 0. O Operário, lá em Ponta Grossa, ganhou do Cascavel 2-0, gols de Rodrigo Rodrigues e Cleiton. O Andraus ganhou do Cianorte por 1-0, gol de Diogo Paulista. Agora no campeonato de Santa Catarina, ou melhor, no campeonato do Ceará, Maracanã goleou Barbalha 4-1. Maracanã é um time novo, né? Luiz Soares, Bravo, Davi Torres e Matheus Taumaturgo.
Maracanã 4, Barbalha 1, Barbalha marcou com Cauã. Iguatu e Horizonte foi 1-1. Mateuzinho para Iguatu, para Horizonte, Matheus Pereira. O Tirol, tem mais nome de posto de combustível, né, do que de time de futebol. Tirol ganhou do Floresta pelo placar de 2-0. Gol de Pio e Júnior Coiaba. Tirol 2, Floresta 0. O clássico Ceará ganhou do Fortaleza por 2-1 no estádio Castelão. Lucas Mugni e Pedro Henrique marcaram para o Ceará, para o Fortaleza, Lucero. Ceará 2, Fortaleza 1. Está querendo inventar, né, Luciano? Ferroviário 2, hein? Dizer o quê? Sim, ninguém falou nada para ele. Ferroviário 2, Cariri 0. Gosta de apontar, né, Luciano? Alanzinho e Jefão. Ferroviário 2, Cariri 0. Então o Ceará ganhou do clássico hoje diante do Fortaleza 2-1. No Campeonato Goiano, o Vila Nova hoje ganhou do Abecate, 1-0, gol de Igor Henrique. O Jataiense goleou Goiatuba, 3-0 em Goiatuba. Eric Luiz, Arthur Pierino e Daniel Bahia. Jataiense 3, Goiatuba 0. O Ilmas venceu hoje o Goiânia, 3-1 lá em Ilmas. Chico, o Fernando e o Rafinha marcaram. Para o Goiânia, Vandime. Então, confirmando os 3 jogos de hoje do Campeonato Goiano: Abecate 0, Vila Nova 1, Goiatuba 0. Jataiense 3, Ilmas 3, Goiânia 1. Campeonato de Santa Catarina, o Barra ganhou do Figueirense 1-0. Claro, gol de Vinícius. O Brusque ganhou no mesmo dia. O Brusque ganhou do Criciúma por 1-0, um gol de Rodolfo Potiguar. Brusque 1, Criciúma 0. Campeonato Baiano, o Vitória, bem pouco, viu, Paulo? Taxista. O Vitória ganhou do Porto, 2-1, gol de Fabri e Carlinhos. Vitória 2, gol de Fabri e Carlinhos. Porto 1, gol de Adriano Napão. O Jequié empatou hoje com Jacobina em Jequié 1-1. Shalom para o Jequié, Vitinho para Jacobina. Então, 2 jogos de hoje da Bahia. Jequié e Jacobina foi 1-1, Vitória 2, Porto 1. Campeonato Pernambucano, o Sport hoje goleou o Maguari por 5-0. Os gols de Leni Lobato marcou 2, Carlos Roberto, Pablo 2. Pablo marcou 2, Carlos Roberto marcou 1 e Leni Lobato marcou 2. 5-0 para o Sport diante do Maguari. E olha que esse Maguari estava liderando as primeiras colocações do campeonato. Tomou de 5 hoje. Campeonato de Alagoas, hein? Em Arapiraca, alô Arapiraca, o Asa goleou hoje o CSE de Palmeiras dos Índios, 4-0. Fabrício Bigode marcou 1, Charles marcou, Tiago Alagoano e Zerto, Asa 4, CSE 0. O Penedense goleou, o Penedense venceu. O Penedense venceu o CSA hoje, tá vendo aí? No Alfredo Lee, festa em Peneda, hein? Penedense 2, gol de Nilton e Romarinho, CSA de Alagoas 0. CSA perdeu, hein? E o CRB goleou o Cururipe no estádio Rei Pelé 5-0. Natan Melo marcou 1, GG marcou 3 e Anselmo Ramon. Então os resultados hoje de Alagoas. O Asa goleou o CSE 3-0, o CSA perdeu em Penedo para o Penedense por 2-0 e o CRB goleou o Cururipe 5-0. Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá aplicou 5-0 hoje no Nova Mutum. Derek Lacerda marcou 2, Pedrinho marcou 2 e Denilson no outro jogo em andamento, misto, lá em Cuiabá, está ganhando do Academia 3-1. Emerson Machado, Lohan e Abner marcaram, misto 3, Academia 1 para a Academia, o Aladson. Neste momento, Sport e Sinop e União de Rondonópolis empatam também 0-0. No Campeonato do Pará, o Cametá venceu hoje Independente do Pará por 1-0, um gol de Leleu, o Capitão Poço. Já pensou, nome de time de futebol chamado Capitão Poço? Imagine eu preparar uma vinheta de futebol, que eu preparo, né? Com o nome do time Capitão Poço. Imagine como seria essa vinheta, Luciano. Capitão Poço, né? Rapaz, com tanto nome para botar, né, Luciano? De time de futebol, colocou Capitão Poço, 1, Caetê 0. Isso é lá no estado do Pará. Ju Alagoano marcou Capitão Poço 1, Caetê 0. Aí você chega lá no Pará e pergunta, amigo, você torce para que time? Ele diz, o Capitão Poço. É nome de time de futebol, pelo amor de Deus. O Santa Rosa empatou com o Castanhal em 1-1. Não estou discriminando, né? Porque tantos nomes sugestivos, né, Luciano? PH Gama marcou o gol do Santa Rosa.
e Dioguinho para o Castanhal. Santa Rosa 1, Castanhal 1. Capitão Poço 1, Caetê 0, Cametá 1, Independente 0. Campeonato Potiguar, olha que coisa linda aqui, olha. O ABC goleou Força e Luz 4-0. O Alisson marcou 1, Madson marcou, Emanuel e Marcos Vinícius. ABC 4, Força e Luz 0. Esse Força e Luz é antigo lá, né? O Baraunas, lá em Baraunas, perdeu em casa para o Laguna por 2-1. Bill e Noninha para o Laguna, para o Baraunas, Gabriel Mamed. O América de Natal, tradicional o time alvirrubro, venceu o Santa Cruz de Natal 3-0. Gols de Souza, o Henrique e o Tiaguinho. América 3, Santa Cruz de Natal 0. E o Potiguar de Mossoró em casa, gol do Globo 1-0, gol de Paulo. Então anota aí os resultados de hoje do Campeonato do Rio Grande do Norte. América 3, Santa Cruz de Natal 0. ABC 4, Força e Luz 0. Laguna 2, Baraunas 1. Potiguar 1, Globo 0. Agora vamos falar do Campeonato do Maranhão. O Motoclube em casa, em São Luís, perdeu para Imperatriz. Papel marcou Imperatriz 1, Motoclube 0. O Tum Tum, gol do Viana por 3-1 fora de casa. João Vitor, Adrian e Marcos Miquinha para o Tum Tum, para o Viana Raí. Então, Tum Tum 3, Viana 1, Imperatriz 1, Motoclube 0. Campeonato Amazonense, Paritins 1, gol de Daxon, Nacional 0, esse Nacional é tradicional. O Amazonas venceu Princesa do Solimões 1-0, um gol de Luan Silva. Então os resultados, Amazonas 1, Princesa do Solimões 0, Nacional 1, 0, Parintins 1. Campeonato da Paraíba, Pombal 1, gol de Pepeu, 13, 1, gol de Juninho. O Souza venceu o Nacional de Patos 3-0. Diego Ceará marcou 2, Ian Augusto. Então na Paraíba hoje, Souza 3, Nacional de Patos 0, 13, Pombal 1-1. Campeonato Sergipano, você curtiu aqui com a nossa equipe esportiva número 1 de Sergipe, a única rádio que transmite futebol de verdade, né? Transmitimos hoje Itabaiana 1, Lagarto 0 no Paulo Barreto, gol de João Vitor. A Jornal transmitiu com Leomar Silva, Renato Ribeiro, David Brandão e Anderson Machado, com a participação de Roberto Carioca. E o Guarani, que ganhou do Dourense lá em Dores, no Ariston Azevedo, 2-1. Chefe e Pedro para o Guarani e para o Dourense marcou Lucas. A Jornal estava lá no Ariston Azevedo com Almir Tavares. A gente destaca ainda que hoje pelo Campeonato do Piauí, o Altos ganhou do River 1-0, um gol de Leandro Amorim. No de Brasília, Paranoá 1, Ceilândia 2. Para o Ceilândia, gols de Edson Reis e Felipe Clemente. Para o Paranoá, Carlos Henrique. O Gama ganhou do Sambambaia 1-0, um gol de Pedro Romano. Campeonato Capixaba, a bola está rolando neste momento em casa. O Jaguaré perde para o Rio Branco de Venda Nova por 1-0, um gol de Major. É o Rio Branco, lá do interior, um gol de Major, Jaguaré 0, o jogo está em andamento. O Real Noroeste, fora de casa, ganhou do Capixaba por 2-0, gol de Dudu, Pedrotti e Catito. Campeonato do Acre, o Vasco do Acre, ganhou do Galvez 1-0, gol de Natan Souza. Vasco do Acre 1, Galvez 0. O Adege está ganhando agora do Rio Branco por 1-0, gol de Pedro Careca. No futebol de Tocantins, Campeonato Tocantinense, Batalhão, um gol de Alain Alencar. Gurupi, um gol de Richard. Campeonato de Roraima, o Gás venceu hoje o Baré por 2-0, gol de João Vitor e Halisson. O Náutico lá de Roraima está ganhando agora do Atlético de Roraima 1-0. Um gol de Antônio, foi gol contra. Campeonato de Rondônia, o Ji-Paraná, gol do Barcelona lá de Rondônia 1-0, gol de Cristiano Tila. Em andamento, Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Dourados está ganhando o Corumbaense, lá em Corumbá 1-0, um gol de João Mariano. Já pelo Campeonato Paulista, segunda divisão, jogo encerrado, Linense 2, Taubaté 0. Gol de Edson Cariús, que foi do Ferroviário do Ceará, e Valdeci. O Primavera ganhou do Oeste 1-0, gol de Pedro Atu. O Quinto Piracicaba venceu por 3-2 o Rio Claro, lá em Rio Claro. Denilson e Cezinha para o Rio Claro, para o Quinto Piracicaba, Matheus Carvalho, Serginho e Matheus Carvalho mais uma vez. A Portuguesa Santista, jogando em Santos, Nurico Mussa, Portuguesa Santista 3, Ituano 3, Neto Berola, Ian Rolim e Fernandinho para o Ituano, para a Portuguesa Santista,
Anderson Carvalho, Cadu e Lucas Vieira. O Capivariano goleou o São Bento lá em Sorocaba, no Walter Ribeiro, 5-0. Gol de Marcos Moser, Tiaguinho, Vitor Pope, Ravanelli e Tiaguinho, 5-0, hein? O Grêmio Prudente em casa empatou com o Votoporinguense 2-2. O Wallace e Jonas Carlos para o Grêmio de Prudente, para o Votoporinguense, Derek e Amorim. Campeonato Paulista da terceira divisão, União Suzano ganhou do Rio Preto 1-0, gol de Rafael Cardoso. O Esporte Clube São Bernardo ganhou do Monte Azul 1-0, um gol de Alisson. O Desportivo Brasil venceu o Comercial de Ribeirão Preto 2-0, gol de Gabriel Justino e Matheus Abreu. O Sertãozinho em casa ganhou do 15 de Jaú de Piracicaba por 1-0, gol de Luciano. Jogo encerrado, Catanduva 0 e o Branco de Americana 0. Neste momento, o jogo está no segundo tempo com 38 minutos. O Marília, no Mário Mendonça, está ganhando União São João de Arara por 2-1. Joninha para o União São João de Araras, para o Marília, 2 gols de Rodrigo Andrade. Tá aí, a gente acompanha tudo. Agora o campeonato da quarta divisão de São Paulo. União Barbarense venceu Taquaritinga. Lá em Taquaritinga, 2-0, 2 gols de Iago. O Colorado Caieiras venceu Nacional, da Rua Comendador Souza, lá de São Paulo, 3-1. Matheus Arcanjo marcou 2 e Escobar 1. Para o Nacional, Alexandre Colorado Caieiras 3, Nacional 1. O Jabaquara, que é lá de Santos, empatou com Osasco Audax em 1-1. Badola para o Osasco Audax, Dalisson para o Jabaquara. O Paulista de Jundiaí ganhou do Inter de Bebedouro hoje por 1-0, um gol de Givige. Araçatuba e Barreto 0-0. São Carlense hoje venceu o Matonense 2-0, gol de Gustavo Cabelo e Bruninho. Neste momento, o Vossen ganha do São Caetano. Quem te viu, hein, São Caetano? Quarta divisão de São Paulo, hein? Já disputou o título de campeão brasileiro até com Vasco da Gama, já disputou Libertadores, está aí, quarta divisão. Vossen, um gol de Rafael Tanque. Esse Rafael Tanque passou por aqui, rapaz. Está jogando um time da quarta divisão lá de São Paulo. Aqui, Campeonato Paulista está aqui, Paulista A4. Que coisa, hein? Então, São Caetano está jogando o Campeonato Paulista da Série A4. Já, está vendo aí? Futebol como é? São Caetano, lembra dele? Aquela briga com a Globo que Eurico Miranda peitou a Rede Globo e botou o Vasco da Gama para decidir o título no peito com o emblema do SBT e Galvão Bueno teve que engolir. De lá para cá o Vasco da Gama se acabou porque a Rede Globo perseguiu o Vasco com a CBF. O Vasco está aí, ó, por culpa da Globo, por culpa da CBF, porque eles não engoliram. Eurico Miranda na época, lembra, Luciano? Já pensou? A Rede Globo transmitindo uma decisão com... O time estava jogando com o escudo lá bem grande, SBT. Peitou. E o Vasco hoje está pagando por isso. A Rede Globo rebaixa o Vasco da Gama, a CBF rebaixa, a arbitragem prejudica o Vasco da Gama está pagando tudo isso devido àquela decisão. Os senhores lembram, né? Vasco da Gama e São Caetano. Vamos agora ao futebol internacional, vamos sim. Copa da Inglaterra, os resultados de hoje. Olha, Manchester City 2, Leyton Orient 1, classificado Manchester City. Leeds United 0, Millwall 2, classificado Millwall. Fulham 2, Wigan 1, classificado Fulham. Stoke 3, Cardiff City 3, classificado Cardiff City. Ipswich 4, Coventry 1, classificado Ipswich. Southampton 0, Burley 1, classificado Burley. Everton 0, Bournemouth 2, classificado Bournemouth. Preston 0, Wycombe também 0. Nos pênaltis, 4-2, Preston classificado. Birmingham 2, Newcastle 3, classificado o Newcastle, hein? Brighton 2, Chelsea 1, classificado Brighton. Campeonato da Itália está aqui. Atalanta 5, Verona 0. Milan 2, Empoli 0. Torino 1, Genoa 1. Quem está ligado? Meu querido Edelvan Oliveira, está me ouvindo, né, amigo? Torcedor apaixonado do Confiança, torcedor do Flamengo e, acima de tudo, um grande amigo. Um abraço, Edelvan Oliveira. Tem uma voz bonita, cidadão do bem,
Um cara espetacular, é amigo de todos. Um abraço, Edelvan, Deus abençoe sua vida, viu, amigo? Sua esposa também, Dona Marama, é uma mulher de sorte, viu, Dona Marama? Porque esse cara é gente boa. Não é Edelvan Oliveira? Ele está dizendo que sim. Sou fã de você, amigo, você é gente boa, viu? Deus abençoe. Paulo, o taxista, está feliz aí, a Confiança está bem, o Vasco da Gama não perdeu hoje porque não jogou, e o Vitória ganhou. Paulo é gente boa. Viu, Adelvão, um abraço, meu querido. Bons tempos aquele, viu? Bons tempos aquele. Você é o cidadão do bem, amigo. Deus abençoe, viu? Atlético Bilbao, e tem anos que eu não vejo esse Adelvão Oliveira, hein? Não aparece mais aqui, né? Um abraço, amigão. Deus abençoe você, viu? Atlético de Bilbao 3, Girona 0. Celta 3, Betis 2. Eu lembro, rapaz, na época que ele era dirigente do Confiança, o treinador era Duque, Confiança era concentrado lá no Hotel Jangadeiro, em Edelvan. Eu ia lá para fazer as gravações, que na época eu era repórter do Confiança, bons tempos aquele. Duque, rapaz, era treinador que veio lá do Sul, dirigiu o Corinthians, dirigiu o Internacional, veio para cá, para dirigir o Confiança. Bons tempos aquele, viu, Edelvan? Bons tempos aquele, amigo, Deus abençoe, viu? Campeonato Espanhol, já fui repórter de clube também, eu já narrei futebol, já fiz tudo nesse mundo de meu Deus. Celta 3, Betis 2, Atlético Bilbao 3, Girona 0, Villarreal 2, Las Palmas 1. Olha que jogamos aqui, olha. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. Mbappé para o Real Madrid. Julián Álvarez para o Atlético de Madrid. 1-1, hein? Campeonato da Alemanha. Borussia Dortmund 1, Stuttgart 2. Que zebra, hein? Hoffenheim 0, União Berlim 4, Mainz 0, Augsburg 0, Freiburg 1, Heidemann 0, Wolfsburg 0, Bayer Leverkusen 0, Borussia Mönchengladbach 1, Frankfurt 1. Campeonato francês. Quase que eu quebro a língua, viu, Edelvan? Lille 1, Le Havre 2, Nice 2, Lens 0, Saint-Étienne 0, Rennes 2. Campeonato de Futebol de Portugal, AVS 1, Santa Clara 2, Benfica 3, Moreirense 2, Famalicão 0, Vitória Guimarães também 0. No torneio Betano da Argentina, olha aí, é clássica aí, Velha Sacildes e São Lourenço, 0-0. Neste momento, River Plate Independente, outro clássico lá, está 0-0 no momento. Rosário Central está ganhando do Atlético Tucumã por 2-1. Ainda jogam hoje e Luciano Tavares vai assistir às 22h15 o Racing contra o Boca Juniors. Por falar em Racing e Boca Juniors, prestem bem atenção. O Botafogo do saudoso Wellington Elias vai decidir a Supercopa, a Recopa Sul-Americana, 2 jogos contra o Racing. O primeiro jogo é no dia 16, lá na Argentina, o jogo de volta, dia 23, aqui no Brasil, em Botafogo. Vamos torcer para o Botafogo pelo menos ganhar uma, né? Porque ele já perdeu a primeira para o Flamengo aí na decisão da Copa do Rei, né? Portanto, aí, esses são os resultados do futebol. Para você, continua sendo o ouvinte mais bem informado do Rádio Brasileiro. Trabalhamos aqui em nome de Imaca, preços imbatíveis, Supermercado São Miguel, Barateiro do Siqueira Campos, e trabalhamos também em nome do Verão Sergipe, que chegou com muita música, esporte e diversão. Confira a programação em verãosergipe.se.gov.br. Governo Sergipe está presente, está com a gente. E está um festaço nesse momento lá em Pirambu, hein? De parabéns o governo do estado de Sergipe. É verdade, sim. São exatamente 20h54. Daqui a pouco vem aí o pastor Fernando Santos, a verdade presente. Amanhã espero contar com vocês, hein? Amanhã de 8 da manhã até as 10. Domingo especial pela Jornal, música, notícia, participação do ouvinte e tudo sobre o clássico Sergipe Confiança. Amanhã o jornal vai dar um show. Olha, amanhã a partir de 3 da tarde, cobertura total de Sergipe Confiança amanhã. Mário Sena vai dar um show de transmissão para Sergipe Confiança, Confiança Sergipe, com os comentários de Paulo Júnior, participação do nosso supervisor do Escrete, do Edilson Souza, reportagem de Alexandre Guimarães,
Adel Ribeiro, Antônio Oliveira, estarei aqui no plantão esportivo, hein? Lugar de torcedor no estádio. Olha, quem é sócio torcedor já sabe. Sócio torcedor Ouro do Sergipe do Confiança não paga ingresso, ele pode escolher. Se quer ir para a cadeira branca, se ele for Sergipe, na cadeira vermelha. Se ele não quiser, na branca. E o do Confiança também. Se não quiser a branca, pode ir para azul. O torcedor prata do Confiança do Sergipe, eles não pagam nada. O do Sergipe, a cadeira vermelha, do Confiança, a cadeira azul. O sócio bronze é aquele que paga menos, então ele paga metade do ingresso. Qual o preço do ingresso? A meia é R$40 na cadeira azul e na cadeira vermelha. A inteira, R$80. Na cadeira branca, a meia é 60 e a inteira é 120. Não é caro não, só porque é Sergipe Confiança. Vocês não pagam 200, 300 reais, 400, 500 para ver um cara aí cantando aí por aí? Porque não pode ver o time do seu coração jogar uma vez na vida? Tira 40 reais para ir ver o jogo? Porque é 40, porque o cara diz a inteira, mas ninguém paga inteira não, paga a meia mesmo, é R$40. Você chegando lá, pagando a meia, você entra, não tem esse problema não. Agora, se você tiver muito dinheiro, né, pode dar 100, 200, não é Delvan, está dizendo que sim. Para amanhã tem Campeonato Paulista, tem Novo Horizontino e Santos, Neymar em campo, Ponte Preta e Guarani, Água Santa e Palmeiras, Corinthians e São Bernardo. No Carioca amanhã tem Maricá e Bangu, tem Botafogo e Madureira. Botafogo pode ser vice-líder amanhã, hein? Porque o Botafogo tem um jogo a menos. Botafogo e Madureira deu a volta por cima, o fogão, hein? Tem Volta Redonda em Nova Iguaçu. Vasco da Gama joga segunda-feira contra o Sampaio Corrêa. No Gaúcho amanhã tem Monção e Avenida, Ipiranga e Guarani de Bagé. No Mineiro tem o Uberlândia e Atlético. A tanga vai voar aqui nesse jogo. Imagine só, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aí. De um lado, Gabigol pelo Cruzeiro. Do outro lado, Hulk pelo Atlético Mineiro. Vai sair faísca esse jogo amanhã, viu? Aimorés e Democrata de Governador Valadares. No Paranaense tem Maringá e Atlético, Rio Branco e Londrina, São Joséense e Paraná. No Goiânia amanhã tem Anápolis e Aparecidense, Goiás e Atlético é Clássico, Craque e Goianésia. No Catarinense amanhã tem Caravaggio e Joinville, Avaí, Marcílio Dias, Concórdia e Ercílio Luz, Chapecoense e Santa Catarina. No Baiano amanhã tem Juazeirense e Atlético e Alagoinhas, Bahia e Colo-Colo. No Pernambucano amanhã tem Petrolina e Retrô, Náutico e Afogados. Na Copa Alagoas amanhã tem Céu e Dimensão Saúde, Guarani, Alagoana e Zumbi. No Mato Grossense, Operário e Primavera. No Paraense, Bragantino e Paysandu, Tunaluz e Remo é Clássico. No Maranhense, Pinheiro e Iape. No Amazonense, São Raimundo e Manaus, 7 e Manauara. No Paraibano tem Picuiense e Atlético Esporte, Alto Esporte, Botafogo, João Pessoa e Campinense. É clássico. Esporte de Patos e Serra Branca. Campeonato Sergipano, amanhã tem Confiança Sergipe no Batistão, 18 horas. E tem Barra e América de Propriá amanhã em Lagarto às 4 horas. Se o América ganhar, meu amigo, e se o Sergipe não ganhar, o Confiança, Sergipe. O América se ganha do Barra amanhã lá em Lagarto, e o Sergipe não ganha, o Confiança, Sergipe se complica. Sergipe amanhã tem que ganhar do Confiança. Não importa se o Confiança está bem ou não. CSA também estava bem. Hoje tomou do Penedente 2-0. E aí? E aqui é clássico, é Sergipe Confiança. É difícil para o Confiança, é difícil para o Sergipe. O Sergipe não pode nem pensar no empate, pelas circunstâncias de hoje. No Piauiense tem 4 de julho e Oeirense, Parnaíba e Piauí, Atlético e Fluminense. É campeonato do Piauí. Em Brasília amanhã tem Brasiliense e Celandense, Capital e Legião, é o Brasília e Sobradinho. Eu disse aqui no meu placar da galera que o jogo vai ser 1-1. Porque é jogo duro, mas é jogo duro, não importa. Sergipe Confiança, quando eles se encontram, meu amigo, esqueça quem está bem e quem está mal. A bola rola, meu amigo, tudo pode acontecer. No Capixaba amanhã tem Rio Branco e Vitória Clássico, Nova Venécia e Porto Vitória, Vila Velense e Desportiva. No Acreano tem Independência e São Francisco, Maitá e Plácido de Castro. É verdade, são jogos marcados no Sul Mato Grossense, Águia Negra e Aquidauanense, Costa Rica e Pantanal, Naviraiense, Operário, Coxim e Viema. Portanto, aí são jogos marcados. A gente fecha aqui a programação.